Lá então, né? Bom, vocês assistiram a aula, quero ouvir de vocês, porque eu não vou repassar as coisas, né? Como é um conteúdo que a gente vai ficar revendo algumas coisas, eu quero entender o que vocês conseguiram de fazer link com um outro texto que nós começamos a iniciar, e o que vocês perceberam nesse texto. Eu não li, professora, não deu. Não conseguiu ver. Alguém salva a pátria aí, gente? Não? Ninguém conseguiu ver? Todo mundo dá ressaca ainda do feriado? Só uma pergunta. A frequência está baixa assim mesmo de alunos? De presente na aula ou não? Como é que tá? Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje acho que está bem abaixo da média normal, né? Ontem devia ter o quê? 25, mais ou menos, em sala, né? Quanto? Acho que tinha uns 25 presentes, né? Eu cheguei um pouquinho depois, mas vi que tinha uns 25 mais ou menos ali. Então, eu vou ter que começar a pedir atividade para me entregar em sala de aula, porque senão os alunos não frequentam. Aí, o que está acontecendo que eu venho percebendo? Na hora até de pedir atividade, o aluno não olha nem o que você pediu, para vocês terem uma ideia. Porque tem que entrar no portal, tem que olhar o que pediu de cada disciplina. Geralmente eu sou uma pessoa muito organizada para fazer as coisas, no sentido de que eu coloco o texto ainda disponível, que tem que usar, né? Então, assim, falta. O que eu estou percebendo, né? Não são de todos, não. Eu acho que isso está muito evidente. Mas a maior parte está com falta de interesse, chega a semana de atividade, aí que lembra que está fazendo alguma coisa e não sei, sabe? Enfim. É que, assim, acho que a demanda, né? Porque, veja, o perfil dos alunos hoje são alunos que trabalham, têm isso, têm famílias, entende? Então, é um perfil diferenciado daquele aluno tradicional. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega aí de turma, né? E ele me disse, olha, eu sou desejoso que a gente volte às aulas presenciais, porque eu estou até meio desestimulado, né, em ficar em casa e assistir. Então, de repente, não. Mas o que acontece? Vocês estão matriculados no horário de aula, virtualmente ou não. Por mais que seja um perfil trabalhador, essa sempre foi a lógica e o perfil de universidade privada. Mas é um compromisso que é do aluno, né? Não, sim, sem dúvida. Eu não tiro essa razão. Sim, tá vendo? Mas, enfim. Tem coisas e coisas, né? Mas vamos lá. Gente, é o seguinte. Não sei como é que a gente vai poder pensar, uma vez que a gente já tinha combinado de vocês entrarem, assistirem as aulas, né? Para que esse momento da aula ele fosse um momento de discussão. Por quê? Porque a aula já foi gravada, então, ou seja, já dei a aula, né? E aí a gente poderia fazer as trocas aqui. Então, para mim, dar aula novamente perde sentido e é muito cansativo para o professor. E aqui também, eu não sei se eu vou começar a fazer um instrumento avaliativo daqui para o final de novembro, que é quando eu fecho a atividade da N3, dos alunos que participam da aula. Porque senão não tem condições de eu ficar, sabe, dando aula 2, 3 vezes, porque cansa realmente, e os alunos não têm interesse, né? E aí, o que a gente pode fazer? Quando eles, de fato, têm um compromisso, né? Que é, pelo menos, mostrar que sabe de alguma coisa, que é o momento em que eu tenho para tirar dúvida, para, de fato, ver o que vocês estão entendendo, né? Eu sei que está cansativo, ou eu vou colocar um método de avaliação em relação a isso. Porque não estou vendo engajamento,
E aí a gente tenta facilitar algumas coisas, mas eu não vejo que é dessa forma, porque os alunos não participam. Então, eu vou ver o que eu vou fazer para essa interação. Nem que eu cobre nota por isso, e aí fique valendo. Quem participou, participou. Quem não participou, o que a gente pode fazer? Né? E aí fica nesse sentido. Então, eu vou ver como é que eu vou fragmentar essa nota da N3 e vou ver se eu consigo pelo menos dar um ponto de interação em sala de aula, porque aí estimula a frequência e estimula a participação. Tá? E aí eu vou ver se eu consigo pelo menos ter essa nota aí para a pessoa, né, garantido. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso, se eu posso ou não fazer. Ui, criança! Certo? Ninguém viu nada, ninguém assistiu aula, ninguém viu material algum. Só para mim ter notícias disso. Oi, professora, bom dia. Oi, querida, bom dia. Eu assisti sim a videoaula, estava assistindo agora. Amém, Senhor. Eu gosto de assistir antes da aula. Aleluia. E até fiz uma anotação aqui a respeito do processo regulador. Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que é regulado e o que não é regulado. O que tu leu, que tu entendeu do que é regulado e o que é regulado? Na verdade, assim, eu não vi, eu só estava assistindo a videoaula mesmo, né? O que é regulado? É uma pessoa que anda de acordo com a sociedade implanta, você tem que ser assado e você é regulado porque você está assado. É isso? Tá, mas o que tu entendeu do texto, Keila? Não é disso que a gente está Não, eu falando. não vi. Uhum. Então, é isso que eu quero entender. Tá. O texto fala a respeito de regulação, certo? Regulação da pessoa. Regula o quê? O humor dela? Ele não está falando de regulação da pessoa, ele está falando de regulação emocional. Só um pouquinho. Tá, sim. Prontinho, professora. Uhum. O que você entendeu da aula passada, para fazer link com essa aula? Não assisti a aula passada. O que vocês entenderam, gente, da aula passada? Para a gente fazer link com essa. Deixa o pessoal. Eu não assisti a aula passada. Beleza. Porque assim, vocês precisam assistir porque é uma continuidade. Senão, vão vir essas perguntas de que a gente está falando de uma regulação emocional e a pessoa está achando que é uma regulação social. Né? Mas o que isso me diz? Que vocês não estão entendendo mesmo, ou eu não sei nem o que vocês estão tentando, ou nem estão vendo alguma coisa. Mas eu sei que muita gente participou da aula passada. Que está aqui. O que vocês entenderam, gente? Qual que é a hipótese de vocês que pode ser uma regulação emocional? O que vocês falando assim, nossa, professora, eu acho que eu nunca vi sobre isso, mas eu posso imaginar que seja isso. Seria um controle? Controle? Pode ser também. O que mais? Quem dá mais? Ganhando um parabéns, que é uma gratificação. O que mais? Tô esperando. E aí, gente? Cadê? Keila, você tá com os slides da aula aí? Vocês todos estão com material, né? Então, sim, estou. Sim. Abre aí Vou disponibilizar e vou trazer vocês para a aula, porque não tem condições, gente. Pelo amor de Deus, ainda bem que tem a Sueli e tem a Keila para ajudar os universitários. Vamos lá, fala aí quando vai aparecer. Apareceu alguma coisa para vocês? Ainda não.
Apareceu? Ainda não, professora. Eita. Partilha. Não está partilhando? Compartilhando. Apareceu? Também não. Peraí, vamos de novo. É o slide ou é o PDF? Não, é o slide que vai aparecer. Peraí. Aí, deixa eu fechar tudo daqui que tá aberto, porque senão mostra. Pronto, apareceu? Ainda não. Mas, gente, ó, faz o seguinte. Pega lá no seu slide. Já abri aqui. Pega o... Deixa eu contar aqui. Depois da introdução, é um slide. É uma citação que o texto trouxe em inglês, que eu traduzi para vocês. Pegou? Sim. Tá, o que está escrito aí? Qual que é a importância do estudo da regulação emocional? Achou? Encontrei. Tá, tem tipo um quebra-cabecinha, assim, uma coisa que monta, assim. Achou? Não tô conseguindo partilhar, porque senão a gente faria isso juntos, mas eu não consigo aqui, não sei por quê. Qual a importância? Isso. Lê aí pra gente. Pra todo mundo, porque ninguém leu. Deixa eu ver se eu consigo agora partilhar o ecrã. Mas, gente, por que não tá indo? Me fala se vai aparecer aí. Não apareceu. Apareceu, professora. Apareceu. Beleza. Leiam aí para mim. Aqui tá em inglês. Lá para vocês está em inglês, porque vocês já são estudantes de psicologia. Tem que universidade que não suporta, só a Universidade Federal, porque todas as outras universidades que eu fui, eu tinha aula em inglês. São Paulo, isso é super comum. Pois é, isso é triste, porque aqui todo mundo é do interior, não aceita. Mas vamos lá. Lá no textinho de vocês tem algumas citações que eles estão como original. Então, ele não fez a tradução do autor, né? Eu fiz essa tradução para vocês. Leiam para mim aí o que mais ou menos, qual que é a importância de se trabalhar a regulação. Pode ler para todo mundo ouvir. Alguém lê para mim. Não estou enxergando. Para entender como as emoções organizam a atenção e a atividade e facilitam estratégia, ações persistentes e poderosas para superar obstáculos, resolver problemas e manter o bem-estar, ao mesmo tempo que podem prejudicar o raciocínio e o planejamento, complicar e comprometer as interações e relacionamentos interpessoais e pôr em perigo a saúde. O meu está ruim, professora. Tá ótimo. Muito obrigada. Relaxa. Então, o que eles têm aqui, ó? Diversos estudos têm demonstrado que o cumprimento das tarefas desenvolvimentais, esse estudo, gente, ele é um estudo que vocês têm que ler, que eu acho que eu vou pedir para vocês esse trabalho, ou senão eu vou pedir de um que eu achei super legal. É um artigo que eles fizeram, e eu quero que vocês leiam. Foram uma tripulação de um avião, que ela passou por um evento, ela passou por um acidente, né? Teve um acidente, tem um outro nome que a gente chama, né, para avião. Então, eles passaram pelo evento, eles passaram pelo trauma, e depois disso, eles fazem uma série de avaliações com eles, detectam algumas coisas e trabalham e realizam alguns treinamentos. Então, assim, que é o que eu acho que é o pessoal da Gol, é um acidente aí que teve uma repercussão interessante. Então, o que ele vai trazendo, né? Porque eu trouxe esse estudo porque ele está falando o quê? Nós vimos na aula anterior o estudo sobre as emoções, não foi?
e os diversos benefícios e o que a gente então tem, né? O que são emoções primárias, o que são emoções... Tudo que eu estou trazendo para vocês, gente, é o que já tem de ponta aí que a gente está vendo nisso. Só que um pouquinho além. Porque aí a gente hoje tem protocolos específicos para trabalhar com habilidades, com determinados tipos de grupo. E aí, na aula passada, vocês viram o que é emoção primária. Então, o que é emoção primária para vocês? Vou fazer prova oral. O que é emoção primária? Cri, cri, cri. Vou pedir, sabe o que é um questionário. Vai, gente, eu confio em vocês. Eu sei que vocês sabem. Segue a intuição de vocês. Tá quase lá, vai. O que são emoções primárias que nós vimos na aula passada? Vamos lá. Não? Esqueceram? Alguém lembra? Ainda mais. Vamos lá. Professor. Alegria seria um exemplo? Alegria. Eu acho que seria, mas não é muito, mas é. Alegria. Mas o que é emoção? Porque, assim, a gente tem algumas emoções, né, que a gente nasce com ela, mas por que é primária? Ela é primária porque ela tem a capacidade de processar adequadamente as emoções mais associadas à sobrevivência. Isso, perfeito. Então, ela é primária porque o quê? São emoções que, de alguma maneira, estão relacionadas a condições em que nós precisamos sobreviver. Então, elas vêm de fábrica conosco, porque elas têm ela tem um poder adaptativo, nós precisamos dela para nossa sobrevivência. Então, o medo é uma emoção muito importante. A culpa é uma emoção muito importante, embora ela não seja primária, mas ela ajuda a regular, por exemplo, situações de reparação, que a gente vai aprender o quê? Ao longo da nossa vida, né? Então, a gente tem o medo, a gente fala assim, no nível patológico, aí a gente vai trabalhar para que esse sujeito tenha estratégias na vida para que ele aprenda a lidar com essas emoções que não paralisem, porque aí tem comportamentos específicos que são relacionados ao medo, né? Então, a raiva também é uma emoção que vem de fábrica, que ela é muito importante para a gente dar conta, né? Se vocês forem ver as outras espécies, para que serve a raiva? Você já viu um cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho aqui. Meu cachorrinho é a coisa mais fofa, mas não serve para nada. Então, você imagina, no mundo em que você tem que sobreviver, um cachorrinho que não sabe ficar bravo, que não sabe ter um poder mais, assim, um comportamento mais reativo. Ele vai morrer primeiro, né? Então, a gente tem que avaliar a função adaptativa da emoção. Então, por mais que a gente fale assim, não, a gente não pode ficar bravo, não, a gente não pode ficar triste. A gente pode e deve ficar triste, porque ela tem uma função, né? Então, ao longo da nossa história, enquanto espécie, que vem lá, né, da nossa filogênese, a gente tem emoções e reações em função disso, que foram se adaptando. Por quê? Porque a gente precisou disso para sobreviver. Então, essas emoções primárias, é bem isso que... Quem falou? Sueli? Keila falou, né? Rosane. Rosane? Cadê Rosane? Josane. Josane, tu tá aí, né, bebê? Vamos lá, então. Quietinha aqui. Pois é, não consigo ver. Então, é bem isso, né? E o que ele vem dizendo, então? Lembra que na aula passada eu trouxe para vocês que tem um aspecto que a gente trabalha que é no nível preventivo das emoções?
Professora, mas o que é nível preventivo? Né? Lembra que a gente tem um conceito que pode não parecer, mas faz todo sentido, porque a gente utiliza isso em todas as áreas que nós trabalhamos, de promoção e prevenção à saúde. Isso, para mim, não seria nenhum nível preventivo. Preventivo é quando o sujeito se coloca em risco, está com comportamento de risco, vai trazer prejuízo para si e para os outros. Isso é preventivo. Né? Mas quando eu estou trabalhando emoções com as crianças, psicoeducação, né? Estamos ensinando a maneira com qual ele se percebe, se sente, como ele está se comportando, isso é promoção à saúde. Então, ele coloca o quê? Né? Que diversos estudos têm demonstrado que o cumprimento de tarefas desenvolvimentais com sucesso na infância e adolescência requer capacidade de regular emoções, que se traduz na sua adaptação à saúde mental. Aliás, o próprio aprender a regular a emoção ou as emoções é em si uma das principais tarefas na infância. Aí o que é legal aqui, ó, que eu trouxe para vocês, que vocês não leram e que é muito importante, porque isso a gente traz muito na nossa história. Quer ver? Aqui são os estudos que nós tínhamos anteriormente. Então, começa com Freud, com os mecanismos de defesa, e vocês vão ter psicanálise, vocês vão entender melhor sobre isso. Aqui também tem a teoria psicossocial do desenvolvimento de Erikson, né? E o coping, que é o que a gente vai ver logo à frente. E Emílio sendo cachorro. Eu falo que meu cachorro, né, é cachorro porque ele late da cama, então imagina a função dele. Aí, ó, o que ele coloca aqui, ó, que é muito importante para a gente poder entender, e a gente vai desconstruindo isso ao longo do tempo, hoje, né? Inicialmente, então, o que nós tínhamos? Lá em 82 a 89, os estudos iniciais no âmbito da regulação, que nem era o nome regulação, por exemplo, por um lado sobre o desenvolvimento das fases de autorregulação dos primeiros anos, era sinônimo de quê? De obediência. Então, os primeiros estudos sobre isso, nós tínhamos um sujeito que era o quê? Foi Keila que trouxe no início a pergunta, né, professora? Mas então, será que é isso? Ó, o olhar, ó, sobre obediência. Então, eu tenho aí alguém que está, de alguma maneira, dentro dos espaços, dizendo como eu tenho que me comportar. E não é disso que se trata o trabalho hoje sobre regulação emocional. Mas entende que isso já teve um resquício quando a gente vê muito em professores que trabalharam na rede, que o sujeito tem que ser o quê? Muito quietinho, senta na cadeira, não se mexe, faz isso, isso e isso. O que é sinônimo disso? Obediência. Hoje a gente não trabalha mais com essa vertente, né? Por um lado, quando a gente estuda a história da psicologia, a gente vai entender que aí vocês trazem as falas em cima disso, né? O quanto o estruturalismo e o funcionalismo têm uma contribuição para isso, né? O quanto a gente normatizava as pessoas, enfim, para que se trabalhasse em fábricas, para que se desse conta das instituições escolares, mas aquilo era na sociedade. Né? E com o tempo a gente vai quebrando isso e falando, opa, não é por essa via. Né? Então eu estou normatizando o comportamento, eu estou tendo controle sobre os corpos. Não é disso que se trata, mas é um olhar que ele traz aqui para a gente que era. E isso, né, ou autocontrole, como ele coloca aqui. Outro lado também, regulação, né, sobre a regulação da reatividade emocional como característica de temperamento. Então, estava vinculada a uma questão que poderia estar associada ao quê? A como a pessoa funciona em relação ao comportamento e personalidade, a temperamento e personalidade. Então, nossa, essa pessoa aqui é extremamente agressiva, não é assim mesmo. Então, o que a gente vê? Principalmente em condutas de homem, isso é muito comum, e o machismo, ele retroalimenta isso. Né? Quando a gente vê feminicídio de maneira muito intensa, a pandemia nos mostrou isso, né? Qual que foi o comportamento que foi forte lá do mister que acabou atirando, né? Acertando um tiro, tanto na namorada quanto no militar, não sei. E nisso ele já tinha batido nela. Então, essa alta reatividade também, né, ligada a temperamento, só que isso é trabalhado, e aí tem todo um conjunto de reforçador que mantém nesse lugar, né? Porque aí eu tenho domínio sobre o outro, eu utilizo da violência também. Então, é tudo meio consonante, né? Tudo meio juntinho ali.
Aí ele coloca, nesse período a investigação baseou-se em métodos de observação das tentativas de coping dos bebês presentes no dia estresse, gerando pela restrição de seus movimentos. As reações em jogos com a mãe, separação de mãe, né, procedimento self-esteem. Esse daqui, quem fez comigo o desenvolvimento 1, eu apresentei, né, quando eu trabalhei uma série, né, que eu trabalhei um episódio da série Vínculo, que a mãe, ela, no primeiro momento, interage com a criança, e aí depois ela começa a ignorar a criança, e aí a criança tenta várias estratégias para ela se comunicar com essa mãe, tentar a resposta, assim, a interação com a mãe, e a mãe, ela ignora, né? E aí esse bebê, ele não sabe o que fazer, ele começa a se desesperar, porque ele tenta, e aí depois ele acaba, né, chorando, que é o protesto, e daí ela vem, pede desculpa, reparem, alguns issues face, eles reparam, né, a mãe vem, pede desculpa, fala que tá ali, aí o bebê protesta, que é fantástico. Para a gente ver o tanto que, de alguma maneira, a gente vai encontrando que é o coping, são as estratégias para, de alguma maneira, dar conta e aprender a regular tudo isso. Ah, tá, daí aqui, deixa eu ver o que eles vão estar falando, né? Deixa eu passar. Mas, enfim, gente, de maneira geral, a gente vai estar trabalhando regulação como o quê? Ele coloca aqui. A gente vai estar... Ele traz vários conceitos dentro desse texto aqui, né? Então, ele vai colocar estreitamente relacionado, regulação aparece como construto, né? Como regulação de afeto, regulação de humor, o coping e os mecanismos de defesa, embora seja possível delimitá-los. Então, ele fala assim, bom, é tudo numa linha tênue, caminha para o mesmo lugar, mas quando a gente está começando a ver os trabalhos, cada um vai para um caminho, eu tenho um respaldo em relação a isso, é um construto. Como é que eu vou trabalhar tudo isso? E aí, lembrando, aula passada, eu tenho o contato com as emoções, então, quais são as características da emoção? As emoções, elas são mais fugazes, né? Elas vêm, eu me conecto e elas vão embora. Eu posso entrar em contato com mais de uma emoção, e isso vai indo e vai passando. Mas, e o humor? O humor é parecido com as emoções ou ele é mais estável? Só para mim entender se vocês entenderam isso. E aí, gente? O humor, eu acho que ele é mais estável, né? Por quê? Porque o humor também não vem do temperamento, por conta do temperamento do indivíduo. Temperamento. Interessante. Tá. Então, quando a gente vai entender, como eu disse na aula passada, né? Se eu tenho as emoções e a maneira com qual eu me conecto com ela dentro do meu histórico de vida, ela pode estar alterando o quê? O meu humor. Então, eu tenho um humor que, de alguma maneira, às vezes, a maior parte do meu dia, ele fica mais estabilizado. Ou, durante a semana, ele está estabilizado. Tem situações que geram gatilho, e aí, decorrente do que? Junto com emoções, e que aí eu posso, sim, desregular, tá? Então, lembrando, as emoções, a gente se conecta o tempo todo, mas elas vêm e vão, né? A gente está entrando em contato aqui mesmo, estou sentindo, eu estou dando aula para vocês, mas, por exemplo, quando o meu cachorro late, isso me causa um incômodo, eu, por exemplo, não gosto. Então, o tempo todo eu estou o quê? Entrando em contato com outras emoções. Mas isso não quer dizer que eu me desregule, né? E aí,
se a resposta é muito alta, ou seja, se aquelas emoções que eu entrei em contato junto com o que aconteceu, de alguma maneira me provocam um mal-estar muito grande, né, um desconforto, aí eu posso desregular. A regulação é um subtipo, então, de quê? De regulação de afeto. Então, o que é uma regulação emocional? É um subtipo de regulação de afeto. Então, uma das... A gente tem a regulação, mas a gente tem todas as outras como ele trouxe. Eu posso falar de regulação de humor, eu posso falar de coping, ou regulação das emoções, mas é um dos subtipos dentro desses tantos que a gente está trabalhando, tá? E aí ele coloca, onde estão também incluídos coping e regulação de humor. A regulação de humor refere-se às tentativas de alterar as respostas afetivas. Então, enquanto eu estou me conectando com as emoções, né, e aí eu tenho acesso a elas, eu monitoro, sei o que eu sinto, se elas alteram o meu humor, o que a gente vai estar tentando? Tentando entender esse funcionamento, né? Promover estratégias para que eu altere essas respostas. Então, eu me percebo, vejo que não está legal, mas como é que eu poderia fazer diferente? Já que aquilo me traz um prejuízo, às vezes. Porque, gente, se não traz prejuízo nenhum, não tem por que a gente trabalhar. Se o sujeito não incomoda, não sei o que vou dizer. Mas quando é que traz? Por exemplo, quando a criança já está demolindo a sala, né? Sai batendo em todo mundo. Todo tipo de interação que ela tem é caceteando os outros. Adulto também, né? Então, poxa, eu tô brigando, eu pego um celular e jogo na parede. Eu tô brigando, eu pego e quero esmurrar alguém. Além de ter questões de violência, que a gente sempre pontua o sujeito para algumas coisas voltadas a isso, né? A gente fala de níveis de agressividade, a gente também tem que trabalhar tudo isso que está por trás. Então, tem a desregulação do quê? Dessas respostas afetivas. O que a gente vai mudar? Né? Trabalhar com algo que é mais consonante, que é possível para o sujeito ali naquela hora. Porque eu estraguei um celular, aí depois vem a dimensão, aí vem, poxa, o que eu fiz, né? Será que precisava de tudo isso mesmo? Aí eu vou ter que reparar isso, aí eu vou ter que comprar outro celular, aí eu tenho que ver, né? Tenho que entrar em contato com o que eu fiz para que eu consiga reparar e que aí eu posso me haver. Só que só vem depois, porque na hora, o que a gente tem? A gente tem um descontrole, a gente tem uma coisa chamada impulsividade. Que aí alguns funcionam mais por essa característica, outros não. E geralmente as pessoas que chegam pra gente com essas demandas é porque tem um nível alto de impulsividade ou comportamentos de risco. Bom, então aqui é essa alteração de mudanças afetivas que, comparativamente com as emoções, são de duração mais longa, de menor intensidade e são menos prováveis de envolver respostas e acontecimentos específicos. Porque provavelmente nós vamos trabalhar especificamente com o que está sendo gatilho em determinadas emoções, tá? Mas, enfim, aí a gente poderia entrar, que não é o caso aqui, que a gente não vai entrar em transtorno de humor, enfim, uma série de coisas que também podem estar ou não relacionadas, né? Ou outros tipos de transtornos, por exemplo, com o que a gente mais trabalha com desregulação, que é o borderline. Né? Então, o sujeito ele desregula muito mais facilmente do que, né, qualquer outro tipo de transtorno. Ou quando o sujeito está na mania, ele está desregulado. Né? Então, ele vai entrar em contato com a euforia e aí a gente só sabe disso pelos comportamentos e o comportamento verbal. O coping, então, e a regulação emocional são áreas de investigações relacionadas, que por vezes sobrepõem, mas ainda assim são independentes. Então, o coping é definido como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações estressantes. Então, gente, enquanto a regulação a gente está falando de uma estabilização de humor ou a gente entender e monitorar as emoções, regular isso, o coping, então, eu estou falando de quê? Dos meus recursos, das minhas estratégias cognitivas e comportamentais. Junto com o quê? Junto com as emoções. Tá? Mas ele vai exigir muito mais de mim. Porque aí eu tenho que fazer um monitoramento, entender o que está acontecendo, trabalhar com o sujeito, né? Estratégias que são possíveis, que ele dá conta de funcionar. Não é a gente que diz o que ele tem que fazer. Mas como é que ele poderia fazer diferente nesse sentido? Ou ele não pensou, né? Quando um sujeito diz, mas
Por que não pensar no que o outro traz para mim também como sugestão? Então, a gente explora muito o ambiente, faz com que o sujeito perceba coisas que ele não percebe, o que está acontecendo naquele contexto, para que ele dê abertura para se trabalhar isso. Então, inclui o quê? Ações não emocionais para alcançar objetivos não emocionais, porque nós estamos falando de quê? De esforços cognitivos e comportamentais. Então, eu vou trabalhar cognições e vou trabalhar comportamento. Enquanto que na regulação está focada no quê? Na emoção, independente do contexto em que esta emerja. Então, eu vou trazer um exemplo disso. Nós estamos trabalhando um casal, né, na sala do espelho lá. E aí, o que acontece? Isso no curso que eu estou fazendo. Dentre várias hipóteses que nós levantamos, né, a gente percebeu que o casal tem um funcionamento impulsivo. O que é isso, professora? Que a professora de contextual colocou para gente. Gente, é quando, por exemplo, eu não consigo planejar as coisas. Então, parece que foi tudo, por exemplo, sabe assim, uma ordem do destino. Então, senso de oportunidade. Então, eu resolvi casar, eu vou casar. Né? Então, conheceu rápido, logo já juntou, logo já casou, logo já começou família, e aí o que a gente percebe? Sujeitos que fazem isso de maneira muito mais antecipada, sem fazer um planejamento, sem pensar nas atitudes em que estão tomando e qual que vai ser o impacto disso na vida, isso pode dar algumas repercussões, para alguns, talvez para outros não, certo? E aí a gente começou a perceber esse mecanismo deles funcionarem, né? Eles são muito explosivos, então as decisões não são planejadas. E o que isso repercute, professora? Às vezes eu posso fazer uma compra familiar, por exemplo, um carro que impacta no orçamento financeiro, sem planejar. Vamos viajar? Vamos, mas viaja em cima da hora, não faz um planejamento. Depois, qual que é a consequência? Tem uma consequência no orçamento familiar, no orçamento do casal, isso gera briga, isso provoca alteração no comportamento sexual, porque interfere com o casal vai se relacionar, nível de intimidade do casal. Então, tudo isso interfere, né? Então, de maneira geral, a gente começa a perceber como que o sujeito ele funciona, né? E aí a gente estabeleceu o quê? A gente estabeleceu uma técnica de regulação emocional, que é monitorar, saber aí as emoções que passam, o que ele está se conectando, né? E como ele se comporta, se ele tem dificuldade, se eles são muito sensíveis, se eles são muito reativos e se eles têm dificuldade de voltar para uma linha de base deles que ainda nós não sabemos. Ou uma homeostase. E isso tudo a gente tem que trabalhar. Mas ninguém falou em esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de estresse. Nós estamos o quê? Identificando, monitorando e tendo elementos. Outro casal também que a gente atendeu, porque, gente, atender casal é paulada atrás de paulada. É mais legal ainda porque o negócio pega, só não pode ter briga, né? Não pode ter violência. Então, por exemplo, dentro de um atendimento, né, que a gente estava de casal, o esposo ficou muito reativo. Ele tomou o celular da mão da esposa. Foi lá, ela começou a se mostrar mais vulnerável, falando das coisas que a tocavam. Isso é super comum para ambas as partes, porque toca nas feridas do outro. Imagina você tá no atendimento de casal, você vai falar do outro que está do seu lado. Tava isso a gente encoraja, porque não é fácil, mas a gente, né, fala, poxa, que bom que vocês conseguiram, que vocês estão tentando. Então a gente acolhe, valida tudo isso. Mas mesmo assim não é fácil. E aí uma hora chegou e o marido, porque só ela falava mais, e ele é o cara da relação que tem um lugar, na relação de poder, ele tá acima dela. Ele diz o que ela tem que fazer, né, da roupa que ela tem que usar, de tudo que tem que fazer, né? Embora ela mantenha a casa financeiramente, ele não está trabalhando, ele não tem uma contribuição no orçamento familiar, mas ele ainda diz o que ela tem que fazer, o que está certo e o que está errado. E ela, né, quer ter a vida dela, ela quer lutar, quer ter a loja dela, e ele fala, ela tomou atitude sozinha, ela não me comunicou, eu não gosto da como é que chama? Oh, meu Deus, aquele que você faz parceria, que eu esqueço o nome? Da gerente, da sócia dela. Não, porque eu não gosto. Ele começa a implicar. Tudo que ela está se desenvolvendo, embora ela mantenha a casa financeiramente, então ela que agora está sustentando,
Ela que tá ali indo, correndo atrás, ele invalida ela. Porque ele é o homem da casa. E ele diz tudo que ela tem que fazer. E aí a grande queixa dele, ela tá com muita autonomia, então ela não compartilha comigo as coisas. Aí quando ela teve mais voz no atendimento, ele pegou o celular e tomou dela. Então agora, peraí, é a minha vez de falar. E aí a gente tem que o quê? Tem que dar uma calmada naquela situação, dar o espaço para ele e monitorar o que está acontecendo. Mas isso é o quê? Isso é uma alta reatividade. Sujeito impulsivo, sujeito com nível alto de agressividade. Pode ser certamente assim que se comporta na vida, e principalmente dentro da relação, né? Mas é óbvio que ele estava numa situação em que o cara estava se expondo, né? Enfim. E aí a gente tem que trabalhar o quê? Esse monitoramento dessa regulação emocional, né? E aí se vai trabalhar com estratégias de coping ainda, a gente ainda não definiu. Mas enfim, são coisas e coisas. Deixa eu só passar aqui. Professor, então, essa estratégia de coping, então, no caso, você falou 3 coisas aí. Identifica, monitora e qual que é o outro? Tá. A regulação, a gente vai ficar nessa via de identificar aí, né? De saber o que está acontecendo com o sujeito. Então, que emoções? Psicoeducação a gente faz, né? Que vocês não vão trabalhar agora, eu só quero que vocês saibam a diferença. Mas como é que é isso na prática, que vocês não vão usar agora e talvez lá em clínica vocês usem. Então, eu psicoeduco, falo o que é, o sujeito tem que se reconhecer, o que ele está sentindo, porque às vezes os sujeitos são muito embotados, não conseguem nem perceber o que sentem, por isso que sai da maneira que sai, né? Totalmente ali prejudicial para o sujeito. Então, quando ele começa a se perceber, a gente começa a trabalhar estratégias cognitivas e comportamentais. Isso é estratégia de coping. Então, eu monitoro, eu sei o que está acontecendo, eu sei de onde vem, eu sei porque, de alguma maneira, eu me desregulo aí na parte das emoções, certo? E aí, quando eu estou trabalhando o coping com o sujeito, aí eu introduzo recursos cognitivos e recursos comportamentais, tá? Sim, sim. Tá, então a regulação, ela procura regular o quê? Diminuir, manter ou aumentar, enfim, modular. Então, por exemplo, gente, quer dizer que todo mundo, dentro de um trabalho que nós estamos fazendo, por exemplo, o sujeito, violência não é a mesma coisa que agressividade, tá? Vocês estão tendo disciplina sobre avaliação, não sei se vocês já viram construtos, mas vocês sabem que são diferentes, né? Então, a gente precisa, em algumas situações, gente, de um nível de quê? De agressividade. Não quer dizer que nós vamos pela via da violência, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, o meu cachorro que é um banana. O meu gato, que está muito maior que ele vai em cima do Emílio. Então, o Fred hoje é um gato gigantesco que vai lá e machuca o Emílio. O Emílio, como ele não é mais o dono do espaço, o que ele faz? Ele não revida. O que eu falo assim? Emílio, ataca ele, Emílio. Porque eu quero que o Emílio fique mais agressivo. Vai para ele não bater em você. Mas aí ele sempre acaba apanhando agora. Então, às vezes, o sujeito ele ser um pouquinho mais reativo não quer dizer que ele seja violento. Tá? E aí a gente tem que ver entonação, qual que é o sentido disso na relação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é muito embotada. Vamos trazer isso para o setting clínico. Às vezes a pessoa é muito embotada. Não consegue falar nada. Nada. Né, não consegue se expressar da maneira com qual queria, que é consonante consigo, se posicionar diante das relações. Quando ela consegue falar, mesmo que saia de maneira que ela não esperava, que não é o que ela queria, saiu lá. Mesmo que foi até, ai, Dani, eu acabei brigando. Mas a gente também, inicialmente, dá uma conotação positiva, porque o sujeito não conseguia fazer isso. Então ele começou o quê? A se expressar. Pelo menos ele começou a abrir a boca dele e falar como ele estava se sentindo e quanto aquilo incomodava ele. E o outro começou a dar abertura para falar. Quando nós trabalhamos com crianças, por exemplo, nós temos que psicoeducar os pais nesse sentido. Você está trabalhando emoção com as crianças, o ambiente ele tem que validar a criança. Ele tem que aprender a lidar com isso. Então, o que a gente tem na maior parte dos casos, quando a gente tem comportamentos que prejudicam o sujeito? É porque o contexto invalida,
o contexto não reforça, ou reforça inadequadamente, né? E aí o sujeito não sabe lidar com aquilo. Aí se configura ou se apresenta da maneira com qual a gente tem aí no repertório do sujeito. Então a gente vai o quê? Modelando isso. Oi. Então, semana passada eu participei de uma situação, uma amiga, que ela não soube conviver com a situação, o relacionamento com o esposo, que ele tem o problema de humor. Então, ela conseguiu viver com ele 3 anos e meio. Sexta-feira, ela conseguiu assinar o divórcio. Por quê? Ela não conseguiu, assim, ela tentou, na verdade, até levou para o psicólogo, enfim. Só ela falava, ele não falava nada. Ele dizia, eu vim aqui porque ela me trouxe. Mas ele fechou a boca e não falava nada. E a ponto dela ficar já doente, já estava com infecção de garganta sem motivo algum, e já estava, né, então, atingindo o seu físico. Uhum. E então ela falou, não, eu preciso tomar uma decisão. E ela viu que ele tinha o transtorno de esquizoide. Uhum. Então, foi para o psiquiatra passou, então, ali um remedinho para o humor, em que ele tomou aí uns 3 meses, e ele até melhorou, ela até ainda falava, ela não queria isso, sabe, a separação. Você viu que você melhorou? Você viu que você está diferente? Nossa, você viu que, então, continua, enfim. Porque em casa ele só dizia sim, não. Talvez era isso, ele não falava nada, nadinha. Então ficava no seu celular o tempo todo, ficava assistindo filme, assim, ele não tem necessidade de estar com outra pessoa, ela se sentia em casa mais sozinha todo esse tempo, entendeu? E aí, a semana passada, então, ela tomou essa coragem e falou, não, e ele disse que não queria mais tomar o remédio. Ele não quis mais tomar, não quis mais ir pro psiquiatra, não quis mais continuar o tratamento, sabe? Uhum. A ponto dela pegar e falar... E foi de boa, assim, a separação, entende? Ó, você, então, toma o seu caminho, vai viver sua individualidade. Ele aceitou de boa, não é agressivo em momento algum, nunca foi agressivo, nunca. Sempre foi calado. E ele pegou as coisinhas dele, arrumou a malinha dele e saiu de boa, sabe? Sim. Então, assim... Eles separaram depois que eles tentaram que ele recebeu o diagnóstico, é isso? Sim, mas aí ele não quis ir para o tratamento. Ah, sim. Ele não aceitou, ele não quis mais ir, ele não quis, arrumou, trocou, eu não vou mais nessa psicóloga, eu não gostei dessa. Então, trocou, foi para outra. Não continuou com a medicação, no caso, entendeu? E aí, pronto, ela fez o que pôde. Ela pegou e teve que tomar essa decisão, né? Sim, ela poderia ter ido para o psicólogo, né? Ela estava indo? Ela está indo ainda, ela continua. E é importante, porque assim, às vezes a gente recebe de fato, porque o esquizoide, ele tem um jeitinho de funcionar, que é de personalidade. E aí ele é muito parecido, às vezes, com o autismo, que até quando a gente demora para fechar. Né? Por isso que é um autismo leve, né? Ele é um autismo leve, né? Não, parece. Ele é um transtorno de personalidade mesmo, né? Ah, tá. Então, ele é um transtorno de personalidade, embora, por exemplo, algumas características, elas são um pouquinho parecidas, mas a diferença do autismo é que você vai perceber mais cedo. O esquizoide, ele demora, às vezes, mais tempo para o sujeito, de alguma maneira, apresentar as características. Então, pode vir mais tarde, né? Porque a gente pode não ter e a gente pode estar o quê? De acordo com a experiência, com esses ambientes por onde nós passamos, isso pode, de alguma maneira, dar uma contribuição grande para o sujeito. Mas para quem dá conta disso é algo muito difícil, né? Porque vai exigir muito mais do parceiro ou da parceira ter que estar levando aquela relação. Porque ele também tem que entender que até certo ponto vão ter condições em que são possíveis de modificar e tem coisas que não. É o que eu trabalho na terapia com uns. Se por exemplo, que eu trabalhei com um casal ontem, se ele trouxe a esposa porque ela é gatilho para ele desregular. E a gente está com a hipótese que ele pode ser um esquizoide. Porque assim, ele se sente extremamente incomodado, ele não quer sair, ele sempre foi assim. Então, assim, o que a gente está vendo? Então, há 14 anos eu funciono nessa via, mas antes para o parceiro, isso sabe quando que o parceiro percebe? Quando o sujeito entra em crise, quando ele adoece, quando vem uma comorbidade, quando vem um transtorno de humor, sabe?
E aí que o sujeito percebe, porque no restante, a gente vai se relacionando e a gente naturaliza. Então a gente não, sabe assim, sempre foi assim. Só que quando entra uma crise, que o sujeito entra com uma comorbidade, aí o parceiro começa a falar, opa, não tá diferente. Aí começam, né, a perceber um pouquinho mais ele só vai perceber, eu acho que ele só vai perceber, então, se ele fizer um tratamento, ele tiver um acompanhamento para ele perceber, né? Tem que sentir essa necessidade da mudança. Mas assim, se ele já foi para o diagnóstico, eu acho que ele já estava... Porque ele sempre tem alguma coisa. Isso ronda, tá, gente? Isso ronda. As pessoas sempre... eu sempre me achei um pouco diferente. Eu acho, às vezes, que eu sou diferente. Assim, sabe? Aquela coisa, assim, do jeito de funcionar. E aí a gente vai trabalhando isso com o sujeito até fechar, porque demora para fechar diagnóstico. É uma coisa que tem muita responsabilidade. O tratamento é diferente. Mas, enfim, esse casal, por exemplo... a gente está fechando o diagnóstico dele, só que quem é meu paciente é ele, ela não é. E ele trouxe ela para o atendimento, por quê? Para ela ouvir que ela precisava ir para terapia. Porque ele não estava dando... Ele está em tratamento, ele está engajado no tratamento, e aí são coisas que eu falo para ele. Você tem um mecanismo de funcionar. Então, são coisas que nós não vamos deixar de contar. Mas o que eu estou trabalhando? Tolerância e mal-estar. Porque qual que é a dificuldade de lidar com o próprio sintoma? E aí a gente tem que trabalhar isso pela via da aceitação, porque tem coisas que não vão mudar quando a gente fecha diagnóstico em transtorno de personalidade. Tem coisas que elas vão ali ficar, sabe assim, de maneira mais frequente, porque ele funciona por aquela via. E aí a gente vai dar conta para o sujeito, para ele se perceber e ele encontrar estratégias que são funcionais para a vida dele, não que são disfuncionais. E aí a gente vai engajando, e ele tem crenças muito rígidas, às vezes, que eu trabalho. Eu falei, mas esse é seu funcionamento, é por isso que a gente está aqui, para flexibilização cognitiva, e isso você tem que perceber. Então, assim, eu já sei o funcionamento dele, mas ele está dando abertura ainda, porque quando não tem, eles se fecham. E aí não se tem o que fazer. E aí só vai voltar para o tratamento quando trazer um prejuízo muito grande. E, de maneira geral, no campo das relações, eles não tem aquela conexão, são pessoas, eu não me envolvo tanto, não permito intimidade na relação afetiva, então eu sempre estou me mantendo distante. Então, às vezes, uma separação, vocês lembram quando a gente falou assim, as primeiras experiências em mães que se separam dos filhos? Na separação, para eles, é uma coisa que não impacta tanto, porque eles já vivem distantes do campo das relações. Mas, enfim, são várias outras coisas. Ele ainda diz, tipo, na verdade, ele já veio do segundo casamento já, no segundo casamento. Ele diz assim, que ele não quer mais, ele não vai mais casar, ele não vai mais se relacionar com ninguém, sabe? Que bom, então. É um favor que ele faz. É um favor que ele faz. Porque é difícil para quem está do lado, porque se ele não quer, não se tem o que possa fazer. Né? Esse paciente que eu também estou trabalhando, ele trouxe isso para a esposa ontem, porque ela falou assim, às vezes eu acho que você não acredita, mas porque esse é o funcionamento dele. E aí foi o que eu falei, não adianta a gente iniciar um tratamento no qual você não valida. Tudo que a gente está fazendo aqui cai por terra, se você não tiver um esforço. É possível da gente provocar algumas modificações? Sim, mas se você não estiver engajado, eu não posso fazer nada com isso. E isso, gente, é para qualquer pessoa que vem para atendimento. É para qualquer pessoa com qualquer demanda. Se o sujeito fica lá, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, vai chegar uma hora que você vai entender, que você vai validar, que você vai acolher. Mas eu vou falar assim, e aí? Quando é que você vai transformar isso em demanda e nós vamos trabalhar com tudo isso? Então tem que chegar uma hora que o sujeito ele vai se haver com as queixas que ele traz. Tem um tempo, nós preparamos, entretanto, vai ter uma hora que vai exigir dele. E, às vezes, essa hora é quando as pessoas saem do tratamento, as pessoas não querem continuar. Por quê? Porque exige ela demandar com a queixa que ela trouxe. E aí fica naquela, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, né? E aí o que a gente faz? Por exemplo, quando a gente trabalha com relação, que é família e casal, a gente traz a contribuição que é do outro. Mas aqui, ninguém tá sozinho. Se um traz a queixa, qual que é a responsabilidade do outro nessa queixa? Mas, enfim, é isso. É uma casal. Uma dúvida. A senhora falou que está fazendo um curso, esse curso relacionado a famílias? Na verdade, eu estou já finalizando a minha pós. Em que é? É em sistêmica. Joia, muito bom. Aí, quando vocês já tiverem já no final do curso, na verdade, vocês têm que
ter formado, né? Porque vocês vão, dentro dos estágios, vão ter que atender e você já tem que ter o registro de vocês, né? Para vocês poderem atender. Entendi. Então, Professora, vocês... quanto a tratamento de família, assim, a sistêmica, você vai tratar um casal. Aí é casal. Cada um. Ah, tá, dentro da abordagem. Tá, mas e quando você tem que tratar individualmente cada um, você não trata os dois. Teria que ser psicólogos diferentes? Minha dúvida seria. Sim. Porque o que acontece? É que aqui acontece muito manejo equivocado. Mas o que acontece? Se você é um terapeuta que o casal vem para trabalhar, porque trabalhar a relação não é a mesma coisa que trabalhar no individual. Então, você tem a formação na sistêmica da TIS, que a gente chama, terapia individual, terapia conjugal e terapia de família. O que é mais comum aqui, terapia de família? Quando a gente vai trabalhar com crianças. Pra gente, por exemplo, para mim, não tem por que eu ficar trabalhando uma criança de 4 anos se a demanda quem traz é da família. Aí eu vou ficar lá com a criança atendendo, para mim, gente, não tem nada a ver com outras abordagens, isso aí é para cada um. Para mim, hoje, com olhar sistêmico, com olhar de relação, entendendo como funciona cada coisa e a função do sintoma dentro de um sistema, eu não tenho como ficar trabalhando só com aquela criança. Não dá, porque o pai chega para você e fala, e aí, como é que tá? Mas sujeito, o fulaninho tá melhorando. Mas e aí, o que você tá fazendo? Então, assim, para mim hoje, trabalhando com criança é só trabalhando com família. Não tem condições de eu trabalhar a criança sozinha. E aí eu chamo família mesmo. Se quiser, eu trabalho dessa forma. Se não, você tem todo o direito de trabalhar só quem trabalha com criança. Isso daí acontece. Isso é super comum. Eu não trabalho nessa modalidade, né? Então, a gente traz a família, a gente traz os subsistemas. Então, tem sessões em que a gente trabalha subsistemas específicos quando a família é muito grande. Então, a gente está atendendo uma família hoje... na verdade, eu atendo várias, né? Mas, assim, você tem, por exemplo, uma família de 8 pessoas. A gente está trabalhando com uma família hoje de 8 pessoas com dependência química, mas o dependente químico não está na família. Olha só que legal. Mas a família está em função de tudo isso. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Alguns subsistemas para atendimento, porque todo esse, como a gente falou assim, a gente vai fazer uma assembleia, e uma assembleia não dá para a gente trabalhar muita coisa. Então, a gente faz a escuta inicial, tem talvez mais um atendimento, mas depois a gente precisa fazer o quê? Alguns atendimentos com subsistemas para a gente compreender tudo isso. O que vem, por exemplo, porque essa família que a gente está atendendo tem o lado que é da família original, tem, por exemplo, o lado da esposa que recentemente separou do cara e o cara nem em atendimento tá. Mas a família quer o quê? Quer buscar tratamento para saber lidar com toda essa situação ou, quem sabe, deixar ele que viva as escolhas dele. Não sabemos ainda, mas eu acho que vai ser por essa via. Só que o que a família traz o tempo todo? A gente já tentou de tudo, já são 20 anos, a gente não sabe mais o que fazer. E outra, o cara nem tá lá para saber se isso é uma demanda dele. Então, isso não pode ser uma demanda da família. Embora, gente, dependência química, a gente não trabalha sem família. Por quê? Porque aí a gente vai encontrando como que esse sistema funciona acerca do quê? Da dependência química. Então, por exemplo, foi o que eu falei no último atendimento. Essa família fala o tempo todo da dependência química. Então, tudo gira em torno do fulaninho que é dependente químico. Enquanto isso, que a gente chama de paciente identificado. Esse paciente identificado, ele traz o quê para o sistema? Uma homeostase, ele regula. Depois, um dia, quem sabe, se vocês estiverem comigo, eu apresento para vocês esses conceitos. Mas ele regula o sistema, porque aí o sistema tem um funcionamento, mas eu não permito, quando eu estou focado no fulaninho ou na dependência química, eu deixo de olhar para como esse sistema funciona. E aí eu tiro a atenção disso e vou para o quê? Eu vou para esse sujeito, que é quando a gente tem problema conjugal e vem quem para a gente? A criança de bandeja. Toma aqui, ó, esse aqui está com problema, que é uma outra família que eu atendo. Veio adolescente como paciente identificado. Ela tá com ansiedade, ela tá com não sei o quê, ela tem isso. Aí a mãe falando que ela não obedece, que ela não faz isso, que ela não faz aquilo, que ela não faz aquilo. Então, hipótese, comunicação, né, entre família. E aí, a gente tem outra hipótese. Por exemplo, eu e o outro terapeuta que estamos atendendo. Que a gente tem um casal com algum problema conjugal ali. Porque o pai é adicto, ele utiliza já de álcool há muito tempo.
Então, tem conflitos ali, tem alianças ali, que de alguma maneira vão indo contra essa mãe, né? Então, tem conflitos ali, fronteiras ali também, algumas muito rígidas em algum sentido. Então, assim, tem uma série de coisas que nós estamos trabalhando, mas que faz sentido quando eu trago um adolescente que está apresentando problema comportamental, porque ele não obedece, não é disso que se trata, porque a menina fala, eu tento te acessar, mas a mãe não escuta o que ela está falando, porque ela quer afeto, e a mãe faz o quê? A mãe distancia, a mãe só fala assim, não, só quero que você lave a louça quando eu pedir. Mas entende que isso é comunicação, isso é duplo vínculo. A adolescente está pedindo uma coisa e a mãe está querendo outra, mas ninguém se escuta. Então, a gente acha que é uma hipótese que trazer essa menina, que foi até o que a menina muito perceptiva disse, eu perguntei para minha mãe se está tudo bem entre ela e meu pai. Não está tudo bem. Mas eu trago um paciente que fala assim, ó, tá aqui esse sujeito. Enquanto eu olho para ele, para quem está dando problema, ou enquanto eu nomeio quem está com problema, eu esqueço dos problemas ali que de alguma maneira estão entre outras relações ou subsistemas acontecendo, tá? Mas enfim, são coisas bem legais que um dia vocês vão ver. Bom, gente, eu preciso fechar algumas coisas, mas o que eu quero? Definição de diferenciação, né? Então, a regulação das emoções consiste no processo relacionado com as mudanças no funcionamento do indivíduo, que se associam à ativação de uma emoção, tá? Então, a gente vai estar ativando umas, então, às vezes, eu posso trabalhar por essa via. Eu percebo qual o sujeito é mais ativado em determinadas circunstâncias, e aí eu falo assim, tá, mas você já vivenciou coisas diferentes, né, em situações parecidas? Ou tem relações que te promovem sensações diferentes, ou te provocaram, por exemplo, eu estou acessando crenças, né? Provocaram um jeito com o qual você se sentisse diferente, então a gente vai tentando fazer o quê? Regular o sujeito. O paciente veio para a sessão, né? Veio para a sessão e de alguma maneira trabalhei esses dias veio um outro paciente para mim fazer uma avaliação, aí eu encaminhei de volta, porque os pais estavam preocupados. Então, por exemplo, vou falar isso para vocês entenderem. A terapeuta dele, e aí os pais ficaram muito preocupados e pediram para mim avaliar ele, mas ele já estava em processo. Então, assim, a terapeuta dele usou uma técnica. Nessa técnica, ele foi percebendo que ao longo de um período, ele não conseguiu desenvolver tudo o que ele queria. Então, o que veio? Sentimento de frustração, que eu não sou competente, que eu não faço as coisas de alguma maneira, né, que eu tenho um resultado que eu espero. Então, ele se sentiu super mal. Aí, os pais já começaram a ficar preocupados, e aí eu conheço alguns, falaram, Dani, faz o seguinte, ele tá passando por um acompanhamento, mas dá um segundo olhar para mim. Eu falei, tá bom, né? Ele só tem 25 anos, tá, gente? Não é uma criança, não. E aí, peguei e fiz o atendimento. Qual que foi de alguma maneira, o que fez gatilho para ele? A sessão só ativou o quê? Os tipos de emoções que ele tem dificuldade de lidar. E que acessam crenças, por exemplo, que ele fortalece o tempo todo. Ou seja, eu olhar para o meu histórico e perceber que eu não consegui completar tudo o que eu queria até agora, me fez me sentir pior ainda. E aí, o que eu fiz? Tá, mas o que você fez durante esse tempo? Aí eu fiz um contraponto no quê? Na intervenção, para tentar regular ele. Não dá para eu deixar o sujeito no desamparo. Porque se a gente não sabe do funcionamento dele, aquilo pode ser gatilho para ideação, tá? Por quê? Porque dependendo da fragilidade emocional, a gente tem que vir, mexer, fragilizar, mas também dar suporte. Então, eu promovo equilíbrio. Não dá para eu deixar ele desamparado. Não, eu tenho que sempre tentar regular isso, se o sujeito desregula muito facilmente. Foi o que aconteceu com esse sujeito. Então, eu falei para ele, mas, poxa, eu vejo que por mais que você, durante um curso que ele estava, você foi diagnosticado com um transtorno específico, eu vi que você não parou, você foi buscar atendimento, você começou psicoterapia, você está com tratamento psiquiátrico, você terminou seu curso, você está engajado agora para fazer intercâmbio, você está fazendo aula agora de inglês para viajar final do ano. Ou seja, aí fui falando da série de elementos que ele foi me trazendo depois. Eu não vejo só fracasso, como você nomeia. Eu vejo coragem, eu vejo engajamento.
Então, você continuou, você não parou, porque não tem problema a gente vivenciar um estágio de adoecimento. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, como é que a gente vai lidar com isso é que é importante. Então, ele está tentando, ele não parou. Então, a gente conseguiu fazer o quê? Eu falei para ele, você conseguiu flexibilizar, você não deu prioridade, você foi até o final, e foi o que você deu conta. Então, o que eu fiz? Puxei outras emoções para regular o sujeito. Tá? Porque o que ele vivenciou? Um desamparo no campo da emoção. E aí, ativa o quê? Já a maneira que ele tem consolidada, que ele pensa acerca de si, entende como ele se comporta e funciona na vida. Bom, assim sendo, então, né, numa reação emocional, as emoções são o tom emocional, ele diz aqui, ou seja, emoção específica ativada, né, enquanto regulação diz respeito às motivações operadas sobre as emoções para que garanta o funcionamento adaptativo. Então, foi isso que eu fiz. Tinha uma emoção, mas o que a gente foi vendo? A gente foi entendendo as situações que estavam por trás, tá? Para que a gente consiga regular o funcionamento do sujeito. A regulação das emoções envolve gestão bem-sucedida da ativação emocional para o funcionamento cognitivo e social eficaz. Gente, aqui tem terminologias que vocês não precisam levar, tá? Tem coisas que são bem, mas enfim, é isso. Bom, aí ele coloca, tem esses outros teóricos, sublinham a importância da qualidade da regulação das emoções na organização comportamental. Por que comportamental? Porque comportamental é a única evidência que a gente tem. Ou o sujeito verbaliza ou ele se comporta. Não tem outra forma, né? Embora para muitos pode ser um comportamento verbal. Então, eu só vou ter notícias do que está passando contigo se tu me dizer o que está acontecendo, né? Consideram que tanto a emoção como a regulação têm papéis de relevo para esse fim, defendendo que a emoção tem como função o acesso aos estados internos pelo próprio e pelos outros, o dar significado às situações e mobilizar o indivíduo para a ação. Já a regulação tem como função reorganizar. Então, você sente, você monitora, tá, mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Foi o que eu fiz com o guri. Então, o que ela fez com ele? Ela ativou ele. Eu sinto isso quando eu olho para a minha história. E o que depois eu tive que entrar num outro atendimento? Trabalhar com toda essa reorganização dele. Mas o que você sentiu? Tracei um outro paralelo, fiz ele fazer um contraponto do que ele não via para ele se regular. Bom, analisando, deixa eu ver. Não, esse aqui eu acho que já deu. Deixa eu passar mais para frente por causa da nossa hora. Então, emoções reguladas e emoções reguladoras. Só para a gente fechar e depois eu retomo, então, né? E vocês assistem. Então, aqui ele vai dizer, né, que ambos os processos são passíveis de assumir um foco intrapessoal, porque a gente está falando com o funcionamento interno do sujeito, né? A níveis de relação também, né, com os outros. A regulação emocional e a regulação da emoção são ambos regulação emocional. E aí ele vai estar trazendo o quê? Para cada teórico, ele vai ter uma definição para isso. Então, um defende que os efeitos das emoções sobre outros domínios comportamental e cognitivo não devem ser considerados tentativas de regular a emoção, a não ser que sejam usados como meios de para regular a emoção, né? Então, se você está utilizando o cognitivo comportamental para ele, só pode ser se você está utilizando para regular a emoção. Se for para você estar regulando, por exemplo, uma situação, regulando comportamento, não sei o que, ele fala, bom, aí já não vai ser regulação da emoção. E aí ele coloca, bom, tem várias coisas, mas independente dessa discussão, consideramos apenas o domínio das emoções reguladas, já que os processos implicados neste nos permite compreender melhor os processos de funcionamento. A modulação da emoção na tentativa de concretizar os objetivos pessoais. Aí o Wizard defende que existem evidências desenvolvimentais e clínicas que as capacidades de regulação e sua influência sobre indicadores de ajustamento socioemocional derivam mais dos efeitos diretos da emoção e seu uso adaptado do que de forma específica da emoção. Porque é mais ou menos o quê? Não é a emoção pela emoção, né? Mas é o quê? É como você está se adaptando ou utilizando tudo isso. Ou seja, embora as emoções em si tenham uma função regulatória, emoção e regulação emocional são conceitos diferentes. E aí eles colocam aqui modelo integrativo, né, de tudo isso. Por fim, de forma reflexiva da regulação da emoção, tem a ver com a regulação da emoção, propriamente dita. Então, ou seja, uma em função da outra.
E surge quando uma emoção precisa de ser modificada em termos de qualidade, intensidade ou curso por estar e interferir com o cumprimento dos objetivos de ajustamento da pessoa. Bom, e aí ele coloca aqui, né? Conforme já se citou, é difícil diferenciar, porque a regulação emocional da ação é regulatória em si mesma, mas as emoções são um meio para regular o comportamento. Logo, que a prontidão para a ação desencadeia pela emoção, fizer com que a pessoa haja de acordo com o motivo subjacente a essa emoção. O comportamento da pessoa foi regulado pela emoção. Sim, e é. Já a regulação da emoção está limitada à necessidade situacional e da vontade de inibir ou modificar a emoção eliciada, que é isso aqui que a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, da regulação da emoção, que o sujeito ele se percebe e ele tem condições, depois de um tempo, dele decidir se ele, né, que a gente vai trabalhar o quê? Não tem a parte que é muito impulsiva? Então, como que eu vou estar trabalhando o quê? Quando eu percebo que eu consigo fazer supressão, fazer inibição? Né? Então, é isso que a gente vai estar percebendo, porque tem situações em que eu não tenho mesmo, ou não é necessário naquela relação com qual eu apresente aquele tipo de emoção e comportamento relacionado, porque aquilo vai trazer muito prejuízo. Então, eu consigo fazer essa avaliação, e aí eu vou ver o que eu vou dar conta de fazer, se eu já consigo inibir. E isso, às vezes, a gente consegue no consultório, tá? Que o sujeito fala, poxa, antes, a gente vai trocando alguns comportamentos. Antes, eu não pensaria antes de jogar um celular no chão. Agora, não. Né? Agora, a gente já consegue promover outras cognições para que o sujeito dê conta disso. E aí, a gente vai trabalhando com o parceiro, por exemplo, como é que ele vai acolher nossa situação, mas aí tem que ser junto. Tá? Então, quer dizer, eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer para você aprender a lidar melhor com isso? Que não seja, né, dessa maneira. E aí a gente vai estar trabalhando, encontrando estratégias junto com o sujeito. Porque tem emoções e comportamentos que vão... Bom, gente, encerramos aqui. E aí, na próxima aula, eu vou retomar com vocês algumas coisinhas e vou dar continuidade, porque esse texto aqui, ele é muito bom. E a aula já passou, mas enfim, a gente está aí. Tá? Eu não sei se é porque eu gosto do tema, e aí eu acho assim, que quando a gente está falando de regulação, de emoção, enfim, né, a gente vai estar mexendo de alguma maneira com todos os processos. Então, se eu estou falando de cognitivo, eu estou falando dos processos psicológicos também. Por quê? Porque a emoção, como vocês foram vendo em outras áreas, hoje, no que a gente tem mais à frente, ela vai estar nesses processos. Ela vai estar mediando tudo que está acontecendo. Tá? Então, se eu vou trabalhar com cognitivo, se eu vou trabalhar com comportamental, por que eu não vou pensar em trabalhar com a regulação da emoção? Por que eu não vou pensar em trabalhar com a emoção, então? Né? Que regulação é um trabalho, mas aí depois a gente vai ver regulação, estratégia de coping, enfim. Porque senão tem coisas que eu vou estar trabalhando no aspecto comportamental e que eu não faço o link com essa emoção que ele está sentindo. E aí eu não consigo trabalhar. Né? Por isso que tem, aí como eu disse para vocês anteriormente, hoje abordagens, por exemplo, como a DBT, que a gente trabalha no foco da regulação emocional, em consonância com todos os outros, porque o coping é o quê? Se eu trabalho estratégias de coping com o sujeito, eu estou trabalhando o aspecto comportamental e cognitivo junto, para promover mudança, mas eu também estou trabalhando a regulação do sujeito, tá? Para que ele dê conta, viva a vida de cada vez mais não desregulando tanto. Não quer dizer que a gente não possa, tá? Mas é para que o sujeito ele fique mais tranquilo ao longo do tempo, que não altere tanto o humor dele também. Porque aí tem sujeitos que desregulam muito facilmente, dependendo da situação. Mas aí são como fala? Aí são questões mais específicas. No cotidiano é mais tranquilo. Né? Mas enfim, gente, é isso. Como foi para vocês? Tranquilinho? Muito boa a aula, professora. Então tá, meus queridos. Eu gostei. Como sempre, excelente. Oh, meus amores, ainda bem que eu tenho vocês. Bom, esquivamos até o final do semestre. Sim, aguardo vocês. Semana que vem vamos caprichar, pode deixar. Beleza. Semana que vem eu vou dar continuidade nesse mesmo texto. Pra gente, o que eu quero fazer agora? Que a gente trabalhe com links, porque senão não tem como a gente falar de regulação, de estratégia de coping, se vocês não lembram nem o que é emoção primária, secundária, essas coisas básicas aí, tá? Beleza, vamos revisar. Tá. Na ponta da língua. Sim, senhores.
Beijinho, então. Oi. Eu estava olhando aqui a apostila que a senhora colocou, depois da N2, que começa a 12, a 13 e a 14, né? Quem tá falando e o que tá falando, eu não tô ouvindo direito. Tá saindo bem baixinho para mim. A internet tá horrível, peraí. Uhum. É a Mara, né? Isso. Tá. É o seguinte, eu estava olhando aqui no SAF, Uhum. e aí eu imprimi 3 apostilas da senhora. Oi, querida. Depois da prova N2, só para mim poder ter o certinho para me ler todas elas. Tudo bem. É a 12, a 13 e a 14, né? Não sei, peraí. Diz que só eu olhando para eu saber, que até eu esqueço, que é tanta coisa. Eu trabalhei as emoções. Qual que é a Isso. 12? É o uso em terapia narrativa. Esse daí foi bem legal, que eu dei como aula complementar. Eu queria explorar isso com vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque a gente trabalhou metáforas, né? E aí eu acho que eu queria encerrar isso. Então, assim, vocês podem daqui para frente, tá? Porque eu queria voltar, mas quando vocês estiverem lá na frente, eu retomo terapia narrativa com vocês e o uso das metáforas na terapia narrativa. Tá bom? Tá bom, então. Então, tá Só bom. para mim poder ler todas. Então, tá bom. Obrigada. Beijo. Até semana que vem.